Bom, Tiara, tem uma imagem onde tem Jesus, Buda, Krishna andando juntos, né? É até bonito, mas o que realmente significa isso? Nada, uma confusão, porque acho que foi Yogananda que fez uma dessas imagens assim. É, isso é onde começa, a gente fala que eu brinco que é o começo do fim, que é quando a pessoa começa a criar uma confusão, criar uma distorção das coisas, da realidade espiritual, né? Isso acontece também em outras religiões, das pessoas associar certas coisas de outro continente a um certo ser. Aí todo mundo diz que Deus é um Deus, o Criador é um só. As outras coisas já são diferentes um pouquinho. O sincretismo é impossível de acontecer por questão das culturas e diferenças cronológicas e também de cronologia diferente, cultura diferente e características diferentes. Se pegar Buda para Jesus, tem uma diferença aí de 500 anos. Buda nasceu no Nepal, não seguiu coisas espirituais, meditou, jejuou, fez penitência, depois renegou tudo e criou um caminho dele chamado budismo, quer dizer ideias de Buda. E Buda não tem nada espiritual, todo mundo acredita que é espiritual. Não tem um Deus ali, não tem as características que eu costumo dizer nos outros vídeos, que é uma composição espiritual. Então o budismo, ninguém se realizou até hoje. Aí une com Jesus. Aí vai para outra cultura, outro continente, outro local, outra época. Chega lá, o pessoal é baseado no quê? Numa fé. Num livro, que nem sempre prova uma verdade, muita gente não vai gostar, nem sempre, né? Esses são, quando a gente faz estudos científicos sobre a religião, você vai encontrar algumas evidências, outras não. Outros vão querer validar a fé. A fé para mim é uma coisa empírica. Tem gente que fala que tem, quando eu olho a mão não tem. Então é empírico, não é real. Ninguém sabe o que é isso. Porque acredita. Pronto, você valida um arquétipo, você valida uma ideia, você valida um ser. E isso ocorre para todas as outras, né? Da África, de tudo que é lugar, ninguém vai validando. E algumas são reais? Sim, são reais. Tem gente que tem fé, tem gente que tem, mas tem gente que não. E a fé vai unir com outra que não tem fé? Porque eles renegam as pessoas que não têm fé. Então o budismo não tem como unir com o cristianismo. Assim, é impossível acontecer uma coisa assim. Isso acontece também já colocou Jesus com Krishna, que é outra diferença muito maior. Krishna, o Senhor Krishna tem 5.200 anos, numa época diferente, numa era diferente, uma vivência diferente, uma realidade diferente, uma cultura diferente, como a Índia. Krishna é o Deus que se relaciona ao amor divino, do divino, à devoção, não é a fé. Jesus é a fé, Krishna é a devoção. Né? E na Índia, geralmente, a espiritualidade é pela devoção. Então, ou Deus está vivo e alguém segue ele, ou tem representantes dele que as pessoas seguem para se inspirar e aprender sobre esse Deus. Não é pela fé, tem que aprender. Então, no sincretismo, o que dá errado é as pessoas querer unir tudo achando que é uma coisa só, e aí fica sem estrutura, porque precisa das definições para seguir certas coisas. E essas definições são importantes para se dar sentido ao espiritual. Senão fica sem sentido. E é daí que nasce o que eu classifico como neo-espiritualidade, neo-ideias, né? As pessoas vão unindo coisas para dar visão a algo, para dar visão a uma realidade. Aí você já tem uma influência da fé, através da cultura geral, mesmo que a pessoa não siga nada, ela tem uma influência dos pais de acreditar em Deus, de ter fé, que tem que ter fé. E aí tudo que aparecer ela acredita, que ela já tem na composição existencial dela a crença, tá? E aí ela acredita em qualquer coisa, qualquer coisa. Se falar de um disco voador lá no Goiás, ela viaja até lá dizendo que quer ver também, né? Ninguém comprova e ela vai atrás. Então, e nós temos muitas dessas narrativas, muitas dessas histórias falando disso. Eu já vi muita gente se contrariando comigo por eu explicar mais ligado a um foco, as diferenças, ligado a pessoa pensar numa realidade melhor sobre o espiritual. Quando ela mistura tudo, fica muito difícil. Fica muito difícil ela chegar em alguma coisa. Então, geralmente as pessoas ficam se entretendo.
Então ali eu acho que a ideia é receber gente de todos os lugares para dizer que todo mundo é igual. As pessoas são iguais em si, elas não precisam, por exemplo, eu sou Shaiva, eu tenho amigos que não são Shaivas, eu tenho amigos que não seguem nada e são meus amigos. Ele não precisa ser devoto, não precisa seguir a tradição para ser meu amigo. Então as pessoas são iguais, se elas quiserem se tratar como iguais, desde que elas tenham educação, princípios, moral, tenham personalidade, elas vão ser iguais. Elas só não vão ser iguais como uma é educada, outra é mal educada. Uma é honesta, outra é desonesta. Uma tem boa personalidade, outra tem uma péssima personalidade, ou má personalidade. É aí que estão as diferenças. E algumas tendências da espiritualidade hoje sobrepuxa também a personalidade. Quando a pessoa concorda com coisas que não têm verdade, ela também começa a desenvolver ou já tem uma personalidade duvidosa. A não ser que ela não saiba, ela entra de inocente por um tempo e depois, devido à personalidade dela, ela descobre que aquilo é melhor sair dali de fininho. É melhor ela sair de fininho, vai fazer as coisas dela, vai cuidar da vida dela e vai buscar com o tempo algo que seja compatível com o que ela almeja como pessoa idônea, tá? Você não vai ter idoneidade quando você busca qualquer coisa, pessoas conversam qualquer coisa, e eu digo isso porque eu vivo, né, dentro de um caminho espiritual, estou sempre recebendo gente que está viajando, gente que não fundamenta nada, que só quer que você valide a fé dela, a crença dela. Eu não valido, né? Eu sou o tipo da pessoa que se a pessoa está passando, eu atravesso a frente dela, esfrego o nariz dela, eu vou fazer outra coisa. Por quê? Porque eu, eu falo que até uma boa saúde, uma sanidade mental precisa de bom senso. Você não vai ter senso misturando as estações, tá? E o que se ouve hoje? É que dentro do sincretismo é onde vale tudo. Aí você pode pegar qualquer coisa. Aí você pega Jesus e fala que tem fé. Aí você pega o budismo, vai meditar do budismo. Aí você pega o Krishna, o Deus Krishna, aí vai tentar cantar um mantra que você nunca praticou na vida. Aí você sai dali, vai comer carne, beber álcool, tomar qualquer coisa e se encher e se intoxicar inteiro. O sincretismo nunca vai dar certo, porque tem tudo isso misturado. Aí você não estuda. Uma pessoa que se pure, primeiro sentido é estudar muito, né? Uma pessoa se estruturar. A educação é o primeiro ponto. Não tem educação nesses locais. Se não tem o básico, se a causa for assim, como eu digo sempre na visão hindu, vou repetir isso em todos os vídeos. Se a causa for ruim, o efeito é ruim. É desastroso. Ou seja, as pessoas não chegam em lugar nenhum e muitas vezes desenvolvem até psicopatias nesses negócios. Uma realidade mental que aí começa a olhar, fica estranho as pessoas explicando. Tá? Então o sincretismo, quem tiver lá e tiver um pouquinho de senso, caia fora. E o sincretismo inclui a pseudo-espiritualidade, porque a pseudo-espiritualidade ela inclui tudo lá dentro e vira um sincretismo. Ela dá nome para aquilo, chega lá não é aquilo. Eu falo assim, isso aqui é bolo de limão, mas na hora que você vai comer é bolo de outra coisa que você não sabe o sabor. Não sabe o sabor, nem é de banana, nem é mais de laranja, nem é cítrico, mas eu dei nome de bolo de limão. Mas não é bolo de nada, você não sabe que gosto que é aquele. Essa é a espiritualidade que dá o sincretismo dentro dela. O cara dá nome de uma coisa, quando chega lá dentro é outra. E aí as pessoas não têm como chegar em algum lugar, né? Não tem como chegar. Você precisa de... A mente até fala da lógica, né? Mesmo a espiritualidade tendo metafísica, você precisa da lógica. Você precisa de uma estrutura consciente para chegar em outros níveis, entendeu? Senão, quando a coisa perde a consciência, perde estrutura, perde fundamento, perde noção de realidade, você acabou de deteriorar o seu processo, tá certo? Espiritual. E humano, né? O seu processo humano, como ser humano, você deteriora ele inteiro. Outra coisa interessante são os valores. Não existe valores onde inventam ideias. Não existe valores nenhum.